Mauro Bozelli de saída, e Gabriel Torres chegando no Corinthians. Globo usa Timão para se manter no topo da audiência. Craque Neto perde a paciência e manda recado para o Corinthians. Estreia de Casares pelo Timão, além de todos os detalhes e bastidores do jogo do Corinthians contra o Atlético Goianiense, na Neoquímica Arena. Já vai deixando aí o seu palpite para o jogo do Timão contra o Atlético Goianiense. Eu aqui acho que Casares estreia com gol. Já o estagiário acredita que o atacante Jô vai marcar o gol da vitória. Comente aí o seu palpite, participe e fortaleça esse canal que também é seu, deixando aquele like maroto e um vai Corinthians aí nos comentários. Como sempre, seja bem-vindo e bora para nossas notícias. A Globo terá novamente um jogo do Corinthians para enfrentar a Libertadores no SBT. A emissora carioca agendou a transmissão de Vasco e Corinthians, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, para o dia 21 de outubro, uma quarta-feira, quando a TV do Silvio Santos terá a última rodada da competição continental, com jogos de Flamengo e São Paulo. A informação consta na divulgação da tabela detalhada do Campeonato Brasileiro, confirmada pela CBF nesta terça, dia 29, com programação até a 20ª rodada. A partida entre Vasco e Corinthians vale também para o mercado carioca, o que fará o clube de São Januário confrontar o jogo do Flamengo na Libertadores no Rio de Janeiro. Em São Paulo, cidade referência para investimentos publicitários na TV, pela quarta semana de Libertadores seguido o Timão é a arma para abafar a concorrência. Na capital paulista, o Corinthians tem conseguido índices acima de 24 pontos de audiência e fechado na liderança com tranquilidade, mesmo em má fase técnica. Enquanto isso, a Libertadores no SBT até que não passou dos 10 pontos de Ibope, apesar de jogos do Palmeiras. Além disso, a emissora não tem conseguido a vice-liderança, perdendo para a Record e o reality A Fazenda 12, de Marcos Mion. Fora de São Paulo, o SBT tem conseguido ficar em primeiro lugar. Em Porto Alegre, com jogos de times locais, a emissora vence com índices acima dos 20 pontos de Ibope. A expectativa maior é para essa quarta, dia 30, com a exibição de jogos considerados mais relevantes para a rodada da Libertadores e o futuro da competição. Amanhã, o SBT exibe para boa parte da rede o jogo entre Flamengo e Independiente del Valle, enquanto São Paulo e uma outra parte menor do país vai de River Plate e São Paulo. As partidas são consideradas mais atraentes que os jogos mostrados nas últimas semanas. Vale ressaltar que esses confrontos iniciais foram escolhidos pela Globo, quando a emissora ainda tinha contrato com a Libertadores da América, há até poucos meses, antes da rescisão com a Conmebol. Ídolo e ex-jogador do Corinthians, Edilson ficou em cima de um barril, para simular um treinamento de goleiros, muito inusitado do Corinthians, durante o programa Os Donos da Bola, da Band, desta última terça-feira. Na imagem, um funcionário do Timão aparece em cima de uma caixa para chutar a bola para Cássio, que treina defesas. Abre aspas. Eu quero saber quem é que deu aquele treino em cima da caixa. Para chutar bola no goleiro. Vai para casa do... Não posso falar palavrão. O que é esse treino? O que é isso? Que treino é esse? Isso não existe. Que jogador fica em cima de uma caixa chutando uma bola? O que é isso? Por isso o futebol está essa caca. Como pode? Pelo amor de Deus, disparou Neto, que prosseguiu. Abre aspas. O cara ainda chuta de bico. Chuta para fazer o gol, para o Cássio cair. Depois falam que eu que sou burro. Que treino é esse, Veloso? Isso é ridículo. Sacanagem com os goleiros, com nós. Vai para a casa do chapéu. Edilson, sobe no barril ali. Chuta igual o cara chutou. Pronto. Encaixei a bola. Que time de futebol, que time vocês viram que tem um cara em cima da caixa? Eu não aguento mais fazer futebol. Dá licença, concluiu, fazendo com que o comentarista subisse no barril. Em outro momento, Neto criticou o elenco corintiano e afirmou que o time é o pior da primeira divisão. Abre aspas. O Corinthians é o pior time dos 20, em todos os quesitos. Pior time. Então o Arauz serve. O Cantilo, que a gente falava que era bom de bola, mas fez 2 jogos legal. 2. Pega o Matheus Vital, que é um patinho. Faz 2 anos que está no Corinthians e não joga nada, disparou o craque Neto. Mudando de assunto.
O meia João Casares pode estrear pelo Corinthians já nesta quarta-feira, contra o Atlético Goianiense, em jogo adiado da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, na Neoquímica Arena, às 21h30. O jogador foi apresentado pelo Corinthians no último sábado, treinou com o grupo e será relacionado já pela primeira vez nesta quarta. A confirmação foi feita pelo técnico Diego Coelho em entrevista coletiva na tarde desta última terça-feira. Abre aspas. Chegou, fez a programação segura que tem que fazer, principalmente a parte de fisiologia e física. Casares vai para o jogo, será relacionado, não tem problema em dizer isso, e vamos sentir a melhor hora e maneira de colocá-lo se necessário, disse Coelho. O equatoriano já foi regularizado pelo Timão no BID, Boletim Informativo Diário, da CBF. Portanto, está liberado para estrear. Uma provável escalação do Corinthians para enfrentar o Atlético Goianiense tem Cássio no gol, Fagner, Gil, Danilo Avelar e Lucas Piton, na linha defensiva. Xavier, Rony, Cantilo, Otero e Matheus Vital, podendo ser substituído a qualquer momento pelo recém-chegado Casares. E no comando do ataque, Jô. Coelho foi questionado sobre as polêmicas fora de campo de Casares. No Atlético Mineiro, o equatoriano teve alguns problemas. Para o interino, o elenco pode contaminar o equatoriano com coisas boas para fazê-lo apresentar no Timão seu melhor futebol, sem problemas longe dos gramados. Abre aspas. A gente procura cobrar dentro de campo sempre. Mas tivemos uma conversa muito boa por sinal, não posso abrir aqui o que conversamos, mas realmente sentindo uma situação que ele quer demais, quer muito, entrando numa situação que pegou uma semana de treino e viu que todos querem muito. Isso me deixa mais confiante para usá-lo, para cobrá-lo em campo, para conversar com ele fora dele, para que ele renda o melhor futebol e é o que esperamos dele, completou. Com a chegada de Casares, o torcedor do Corinthians vive a expectativa de ver em campo um time com as principais contratações do ano, o meia ao lado de Otero, Luan e Jô. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, Diego Coelho confirmou que pensa em ter o quarteto junto, com o argumento de que jogador bom tem que jogar junto. Como espelho para implementar o quarteto, Coelho utilizou o Corinthians de 2005, em que ele era o lateral esquerdo e precisava correr pelo sistema ofensivo formado por Carlos Alberto, Roger, Tevez e Nilmar. Eu tenho essa maneira de pensar porque eu joguei em um time que o ataque era formado por Carlos Alberto, Roger, Tevez e Nilmar, e eles jogaram juntos. E a gente corria para eles lá atrás, carregava o piano e eles decidiam lá na frente. Então quando eu falo que o jogador bom tem que jogar junto é porque realmente eu tive resultado quando eu senti isso na pele, analisou. Por outro lado, se o time de 2005 terminou o ano como campeão brasileiro, no início da competição nacional de 2020 o Corinthians sofre na parte inferior da tabela, apenas um ponto da zona do rebaixamento. Para que o quarteto funcione e não sobrecarregue o sistema defensivo, Coelho diz que os bons jogadores precisam estar próximos um do outro, destacando a compactação da equipe. O técnico interino ainda salientou a importância da cobrança entre os próprios atletas. Abre aspas. Temos que fazer com que os melhores jogadores estejam perto um do outro, e é mais ou menos isso a nossa ideia. De fazer com que a cobrança seja feita, principalmente entre eles. Se por acaso isso vier a acontecer, porque a gente não pode esquecer os outros jogadores, porque o rendimento é que escala, com a dedicação, concentração, competitividade e profissionalismo. Se isso vier a acontecer, a cobrança será feita, e quando a bola chegar lá na frente eles precisam resolver o nosso problema em finalizações e em ações ofensivas, afirmou Coelho. A vontade de ter os quatro juntos em campo não deve ser saciada já nesta quarta-feira. Casares até está regularizado e foi confirmado por Coelho entre os relacionados, mas a tendência é que ele comece no banco, assim como Luan. Do quarteto, apenas Jô e Otero tendem a começar como titular contra o Atlético Goianiense na Neoquímica Arena. Segundo a jornalista Raiza Simplício do portal Goal, o atacante panamenho Gabriel Torres é sondado por 3 clubes brasileiros, e um deles seria o Corinthians. Os outros clubes citados são Internacional e Fluminense. Torres tem 31 anos e pertence à Universidade do Chile, com quem tem contrato até dezembro de 2022. O empréstimo do atacante com o Independiente Del Valle é válido até o final deste ano. O centroavante marcou os 2 gols do Independiente Del Valle na vitória por 2-0 no jogo de ida, na Neoquímica Arena ano passado.
Esse jogo acabou culminando na eliminação do Corinthians na semifinal da Copa Sul-Americana, já que no jogo de volta o placar terminou empatado em 2-2. Recentemente Torres marcou o terceiro gol do clube equatoriano na goleada de 5-0 contra o Flamengo e já acumula 15 gols na temporada. Com a eminente saída de Mauro Bocelli no final do contrato, abre espaço para a chegada de um reserva para Jô. O grande empecilho por parte do Timão é a recente contratação de Casares, que fez o clube ceder a cota de 5 estrangeiros. No momento o Corinthians conta com 6 estrangeiros, além do meia Júnior Sornosa que está emprestado. São eles, Bruno Mendes, Victor Cantilo, Ângelo Araújo, Mauro Bocelli, Rômulo Otero e João Casares. Já aproveita para conferir se você está inscrito no nosso canal e com o sininho ativado, para não perder nenhum detalhe das nossas notícias diárias. Não vai esquecer de deixar aquele like maroto, para fortalecer esse canal que também é seu.